naquele caso concreto do Águado, se calhar um bocadinho também do Soares, se calhar um bocadinho também do Mora. Estamos em pleno mercado, bem-vindos ao mercado bem-vindos ao mercado... Ao mundo do mercado. Ao mundo do mercado de verão. Nós aqui há 3 ou 4 dias estávamos a discutir o acordo entre Palhinha e o Aston Villa e as coisas estavam praticamente resolvidas para o Aston Villa. Mas eu lembro que o Record nesse dia vem explicar que o Benfica, apesar de parecer que tudo apontava para a transferência do jogador para Birmingham, o Benfica continuava esperançado e depois nós percebemos porquê. Porque é o Benfica quem está mais próximo do Bayern de Munique. O jogador terá princípios de acordo com os 2 clubes, agora falta saber quem é que vai convencer o Bayern de Munique. O Benfica, ao admitir a possibilidade da compra do passe e não pelo empréstimo, vai mais ao encontro dos anseios e das expectativas do clube alemão, que também era o que faltava hoje, jogar com Palhinha, sabendo que tem uma supertaça para preparar, que é já no próximo fim de semana frente ao Borussia Dortmund. Era o que faltava agora, utilizar um jogador que não faz parte das contas do treinador. Neste momento, e se calhar um bocadinho ao contrário do que aquilo que acontecia há 2, 3 dias, Palhinha está mais próximo do Benfica do que do Aston Villa. Até assinar contrato com o Benfica, muita coisa pode acontecer. Tanto com Palhinha como todos os outros casos que estamos aqui a discutir. Esta ausência do banco de suplentes para ti é sinal de quê, Vítor Pinto? Da aproximação? É um excelente no sentido sinal do Benfica? Pelo sentido que se estava a dizer há um bocadinho. Estamos a 15 de agosto. Agora já não estamos a 10 de junho, já não estamos a 5 de julho, já não estamos a 27 de julho, já não estamos a 2 de agosto. Agora sim, já estamos a entrar numa reta final de mercado e os tais candidatos que o Bayern de Munique sonhava de noite, que iriam aparecer e se iriam acotobelar para entrarem para o Allianz Arena e levarem o Palhinha, afinal não se confirmou. Afinal, espreitam para o lado de fora, lá do Allianz Arena, e não vem nada. O Aston Villa surpreende-me a forma como entrou neste processo, mas a partir do momento que eles só queriam que Palhinha fosse tapar o buraco do jogador que se lesionou no Mundial, não dando as mesmas condições que o Benfica estaria disposto a dar, o Aston Villa cai por terra, com o Bayern de Munique indo por cima a mandar o Aston Villa para canto, o que foi algo que também me surpreendeu. A partir daqui há um cenário que neste momento permite a tal luzinha de esperança ao fundo do túnel. Neste momento já é uma lanternazinha que já começa a iluminar o caminho. Portanto, agora sim, o Benfica há muito tempo, Filipe, o Benfica há muito tempo que tem os termos acertados, apalabrados com o João Palhinha. A parte dos termos pessoais do jogador nunca foi assunto para o Benfica já há meses, porque as coisas foram faladas desde o início. O Marco Silva entrou no processo. O Benfica sabe financeiramente o que é que pode, como vai fazer, contrato de 4 anos, dissemos em devido tempo, sabe como é que vai trabalhar o processo. A questão aqui é mesmo o Bayern de Munique. O Bayern de Munique estará à espera que apareça uma situação de última hora que pudesse levar o jogador, mas Filipe, a partir do momento que já começamos a entrar na reta final do mercado, com todo o respeito, as 2 últimas semanas já exigem que as coisas sejam feitas com maior celeridade, a menos que agora houvesse uma grande surpresa, e aparecesse um tubarão europeu a levar a Palhinha. Eu não estou a ver o Palhinha, nesta altura, a dar passos atrás em relação à palavra que já deu ao Benfica e a Marco Silva, e possibilitar ao Bayern outra solução que não seja chegar a acordo com o Benfica. Portanto, agora sim, agora que o Aston Villa caiu, podemos dizer que o Benfica está muito mais perto de conseguir algo que era quase um milagre, mas que afinal se pode concretizar. Marco Silva é uma peça central nesta contratação, a verificar só neste interesse. Sim, é uma peça fundamental, mas já deixou de ser. É uma peça fundamental no sentido em que ajudou a convencer Palhinha a considerar a possibilidade de jogar no Benfica. Mas neste momento Marco Silva já cumpriu a sua missão. Agora é Rui Costa e a restante SAD dar o dinheiro que o Bayern Munique pretende. É tão simples quanto isto. Vítor Pinto, mas a verdade é que o jogador tem tido uma atitude muito contida ao longo deste processo. Isso para ti indicia alguma coisa? O que é que retiras daí? O Palhinha tem sido muito discreto, pouco efusivo no meio de tudo isto.
Olha, em primeiro lugar, isso é um bocado o perfil psicológico do Palhinha, não é propriamente um jogador muito efusivo. Mas neste caso, eu até acho que tem a ver com a tranquilidade. O próprio Palhinha, ainda que tenha as suas ideias em relação à proximidade familiar, em relação ao regresso a Portugal, em relação à continuidade da carreira e até regresso à seleção nacional, que é muito importante, eu vi sempre o Palhinha muito tranquilo neste processo. Eu não sentia a ansiedade da parte do Palhinha, mesmo quando chegou à Alemanha, deu um bocado de música aos bávaros, tocou lá aqueles instrumentos que eles utilizam no Oktoberfest, os acordeões e não sei o quê, só faltou estar lá com os suspensórios, a dizer, não, eu estou aqui para me impor no Bayern de Munique. Tudo música, sabia perfeitamente, não entrava nos planos do treinador. E essa tranquilidade, acho que foi essencial. O Palhinha nunca esteve nervoso, não arranjou problemas, esteve a trabalhar com profissionalismo com o Bayern de Munique, foi jogar em jogos com miúdos de 16, 17 anos e foi jogar e representar o Bayern de Munique, ao contrário de outros pseudo-craques que andam no futebol português, que, quando o mercado lhes começa a chegar, entram logo em paranoia e arranjam problemas nos clubes. O Palhinha não, foi um exemplo de profissionalismo, porque mesmo numa situação difícil, dado ter sido considerado sedentário pelo Bayern de Munique e não sabia qual era o destino, manteve sempre a tranquilidade. E essa tranquilidade acho que é decisiva para haver Atenção, Vítor Pinto, no final do processo. Atenção, Vítor Pinto, vou ter de interromper porque há uma informação de última hora sobre este tema. Um dirigente do Bayern Munique explica a ausência de Palhinha com negociações a decorrer. Não quisemos correr riscos, é o que diz Max Ebel, que volta a fazer o ponto da situação. Temos aqui um dado novo, Vítor. Excelente. Olha, é excelente porque sabendo que o Bayern de Munique fechou a porta ao Aston Villa, neste momento já não temos dúvidas que as negociações que estão de correção com o Benfica e que o próprio Bayern de Munique, ainda que não estivesse muito predisposto a utilizar o João Palhinha, porque o João Palhinha não conta para esta época, optando por deixá-lo imediatamente fora, ainda mais fica confirmado que o Bayern Munique quer resolver a coisa rapidamente. E o cenário é esse. O Bayern Munique começa a competir oficialmente para a semana, eu creio que será também no sábado, que defronta o Borussia Dortmund para a Supertaça da Alemanha, e tal como ouviste dizer várias vezes, ainda em julho, no Bayern Munique eles não lidam muito bem, os alemães em geral, não lidam muito bem com tarefas por cumprir. Portanto, essa história de que iriam até setembro, eu fiquei sempre de pé atrás, porque eles fazem confusão, começam-se logo a coçar todos. Portanto, se há alguma coisa por resolver. Portanto, não fique surpreendido que queiram resolver rapidamente, agora sim, a questão do Palhinha, porque está a chegar o primeiro jogo oficial e não querem ter que andar a falar de Palhinha todos os dias, não querem ter lá, se calhar como alguns portugueses têm neste momento, um jogador que não conta todos os dias presente ao lado do plantel que está a trabalhar com Vincent Kompany. Portanto, um sinal positivo, o Sr. Max Eberl aqui agora sim a escancarar a porta do Benfica para João Palhinha. Sim, Luís Pedro, o que o diretor desportivo do Bayern Munique diz é que estão em curso de negociações que poderão resultar numa transferência, seja qual for a forma que esta venha a assumir, por isso simplesmente não quisemos correr riscos. Está aqui, então. É uma declaração muito importante. Tudo explicado. É uma declaração muito importante, é uma excelente notícia para o Benfica. Eu, se fosse adepto do Bayern de Munique, ficava era um bocadinho de pé atrás, porque obviamente, e já falámos nisso, se ele não conta para o Kompany e havendo uma supertaça para disputar no próximo fim de semana, não faria também qualquer sentido ele ser utilizado. De qualquer forma, é o Bayern de Munique, no fundo, e isto é o principal que se pode tirar daqui, acho que isto é importantíssimo, é o Bayern de Munique, no fundo, a assumir que a transferência de Palhinha está iminente. e que como parece e como se tornou evidente, é para fechar rapidamente. Vítor Pinto, mas o Max Eberl diz mais, diz que é um processo muito demoroso e para já não podemos anunciar nada, portanto há aqui o abrir da porta, claramente está escancarada, podemos dizer assim, mas há sempre aqui, à boa alemã também, alguma cautela. Nota isto, os alemães, como eu estava a dizer, são muito rigorosos neste tipo de coisas, mas há uma coisa que eles também são muito rigorosos, são os 51 milhões de euros que pagaram pelo João Palhinha, portanto, é claro que é um processo moroso, é um processo complicado, porque o Palhinha, com todo o respeito, vai ser uma mancha no relatório... Já é moroso desde junho que é moroso. Da Bayern de Munique SAD, perdoa-me a ironia, porque lá há regras diferentes na gestão dos clubes, mas vamos... Para facilitar, a Bayern de Munique de SAD vai ter ali uma menos-valia terrível. Portanto, são 51 milhões que, se forem recuperados em metade,
já não é mau. Portanto, se conseguirem, vou usar este termo técnico, sacar 20 milhões de euros ao Benfica, ou um bocadinho mais, já não é mau. Por outro lado, há algo que é fundamental, que é poderem poupar os 2 anos de salário que ainda têm que pagar ao João Palhinha. Portanto, isso foi sempre para mim um fator fundamental no processo negocial. Ouviste-me dizer isso desde o início. O Benfica tinha que jogar com a possibilidade do Bayern se ver livre dos 18 milhões que ainda tinha que pagar ao Palhinha. Isso também é dinheiro que não sai dos cofres. Se entrar mais algum, o prejuízo vai ser sempre grande, mas pode ser mitigado por esse acerto de contas entre as partes. Vamos ver qual vai ser o modelo final da transferência, Filipe. Mas Pedro, há pouco fizeste referência às várias curvas e contracurvas, os altos e baixos que este longo processo... Avanço e recuos, para ser mais rigoroso, que este processo tem conhecido, mas a verdade é que o Benfica também tem sabido esperar. A paciência aqui tem sido importante neste processo, até porque havia clubes da Premier League e não é fácil competir, e o Palhinha, a dada altura, se sentiu que também podia estar à espera para ver o que é que mais poderia aparecer. É um bocadinho prematuro estarmos a tirar essa conclusão, até porque João Palhinha ainda não assinou pelo Benfica. Sim, é uma pergunta, não uma assunção. Claro que sim. Certo. Mas fazes bem, Luís Pedro. Eu estou a falar para mim próprio. Claro que sim, não, tu estás a explicar. Sim. Até porque, como eu estava a dizer, o Palhinha não é jogador do Benfica. Agora, exatamente. que o Benfica, até pelo facto de perante os players envolvidos, não ser o mais fraco, está a gerir até à data, estar a gerir muito bem o processo, isso não me parece que haja qualquer dúvida. E como falámos há pouco, esse processo começa em Marco Silva, que consegue, se calhar, o mais difícil, que é convencer o jogador, que vai, obviamente, ver o seu salário baixar muito, e depois... E depois tem aqui uma pequena vantagem, que é o facto de... é daqueles interessados que admite pagar, que não precisa do empréstimo dele. Ontem o Vítor explicou o porquê do Aston Villa não querer pagar e querer o empréstimo, exatamente por causa porque para o Aston Villa, Palhinha é o substituto do Onana, o jogador belga, que está alucinado, mas que... ao longo da temporada há de recuperar, não é? E há de continuar nas fileiras do Aston Villa. O Benfica, até ao momento, conseguiu gerir bem as pequenas vantagens que está a ter, sendo, se calhar, o menos forte nesta pequena competição. É a ligação Marco Silva-Palhinha e o facto de estar predisposto a pagar. É interessante que fales em competição, porque nesta notícia que pode ser lida no site do Record, pode ler-se ainda que o Benfica mantém-se atento e otimista, tem a situação bem encaminhada com o jogador, embora a concorrência inglesa, porque o Newcastle terá voltado à carga nas últimas horas, seja ainda real. Portanto, Vítor Pinto, as coisas estão mais risonhas para o lado do Benfica, mas não resolvidas, porque ainda há um fantasma da Premier League aqui a pairar. Sim, isso temos que perceber, atenção, porque não temos conhecimento neste momento de haver outra negociação com outro clube que não seja o Benfica, dado que o Aston Villa caiu, mas temos que perceber se pode haver alguma situação oculta que possa emergir. E eu vou-te dizer, Filipe, que não acredito nisso por uma razão simples, porque mesmo quando o Aston Villa parecia que tinha tomado a dianteira do processo, a confiança do Benfica era muito grande. Até eu tive dúvidas face a também a confiança que o Benfica tinha, e sabes que há muita forma de chegar a esse tipo de informação, não só direta como indireta, e todos os pontos eu uni-os e ia bater a uma confiança extrema de que o jogador não iria para o Aston Villa, coisa que a dada altura até eu desconfiava como é que iriam falhar as negociações entre o Aston Villa e o Bayern. E a verdade é que essa convicção do Benfica confirmou-se, o processo do Aston Villa caiu e até ontem, hoje não fiz não indaguei nesse sentido, mas até ontem o Benfica estava sozinho na corrida, não estava o Aston Villa a pressionar. Tu não tens informação de nenhuma outra negociação paralela, correto? Não, até ontem, ao final do dia, o Benfica estava convicto de que ia trazer o jogador, confiança absoluta que ia trazer o jogador, e que, tal como o Benfica tinha antecipado e tinha informação, a negociação com o Aston Villa não ia medrar. Certo. Portanto, se a negociação com o Aston Villa não medrou, portanto, seria uma surpresa enorme que houvesse agora, como é que disse um bocado o Luís Pedro, um player surpreendente que chegasse aqui
e de repente levasse o João Palhinha. Portanto, não é isso que vai acontecer. Estas negociações, perdão, são as negociações com o Benfica. E frisaste também, para terminarmos, que o Aston Villa está fora da corrida, correto? Exatamente. Muito bem. Meus Pelo menos senhores, era a informação que o Benfica tinha ontem ao final do dia.